São histórias bem conhecidas. Amém? Gênesis 28, a partir do verso de número 10, lemos assim. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertando Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederdes, certamente eu te darei o dízimo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Ora pela minha vida, ora pelo fluir da palavra, do ensino da palavra de Deus nesse momento. Amém, meu Deus. Fala com eles, meu Pai. Fala com eles a partir da minha vida. Tem misericórdia de mim, do fluir dos meus pensamentos, da sequência que o Senhor tem para essa mensagem. Que seja o Senhor nos tomando pela mão e nos direcionando, meu Pai. Faça comigo o que o Senhor bem entender aqui em cima, meu Deus. Que não seja a minha palavra, a minha vontade, meu Pai, mas que seja o Senhor em todo o tempo, alimentando, desafiando, provocando os corações. E que essa noite, meu Pai, assim como aconteceu com Jacó, que assumiu compromissos, reposicionamentos, a gente saia daqui assim, após ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, essa é uma mensagem sobre adoração. E antes de eu entrar no texto, eu queria compartilhar com os irmãos uma preocupação que tem estado no nosso coração. Hoje pela manhã, na nossa roda de leitura da Bíblia, nós tínhamos aqui várias rodas de leitura acontecendo, e a roda da qual eu faço parte, nós estávamos lendo Apocalipse, e justamente a carta de Laodiceia, uma carta em que o Senhor vira para o anjo da igreja e fala assim: porque você não é frio e nem quente, porque você é morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E naquele compartilhar, um dos irmãos pontuou o seguinte, que quando o corpo quer vomitar algo, normalmente o corpo faz isso porque quer expelir algo que está fazendo mal para o corpo. E que se o Senhor Jesus está a ponto de vomitar alguém da sua boca, é porque esse alguém está fazendo mal para o seu corpo. E que mal é esse? Qual é o pecado que existia ali? E poderia ser frio, poderia ser quente, mas era alguém mais ou menos.
era alguém que já tinha perdido a sua temperatura, já tinha se igualado ao meio de alguma maneira. E meus irmãos, o que a gente estava conversando, a preocupação que nós estávamos compartilhando ali, é como nós iríamos manter essa chama acesa, a nossa intensidade diante de Deus. Porque gente morna faz mal para o todo. Gente morna apresenta um culto ao Senhor que não é aceito por Ele. E é um desafio muito grande, porque às vezes a gente vive momentos muito intensos da presença de Deus, e vai passando o tempo, a gente vai mornando. Aquela temperatura que nós tínhamos ali, seja de gelo, seja de fogo, vai se perdendo e vai se igualando ao ambiente. E eu quero que você comece nessa noite com isso em mente, como é a sua temperatura espiritual, qual é o seu termômetro. Estou saindo lá do Apocalipse e agora indo para o Gênesis, mas é sobre a sua vida. Amém? A história que nós acabamos de ler é um trecho da vida de Jacó. Jacó estava vivendo um período de transição na sua vida, fugindo da casa do seu pai depois de ter aprontado horrores, e dando início a uma nova fase. E no meio desse caminho, ele tem um inusitado encontro com o Senhor. Ele se deita e usa um travesseiro como pedra, não sei se você já fez isso. Uma pedra como travesseiro, obrigado. Porque um travesseiro como pedra eu já fiz muito, jogar na cabeça dos outros, né? Uma pedra como travesseiro, imagina que coisa desagradável para se dormir, mas algo extraordinário aconteceu ali, porque ele teve um sonho, e o sonho não foi normal. É importante eu dizer isso para fazer uma diferença, porque existem sonhos, a grande maioria deles são movimentos da nossa própria cabeça, organizando aquilo que aconteceu no dia anterior. E por mais assustadores ou estranhos que alguns sejam, você não pode chegar de uma hora para outra dizendo que tudo é profético. Se tem uma coisa que pastor faz durante a sua vida, é ouvir sonho de crente, né? E eu preciso te dizer, meus irmãos, a maioria é coisa que eu nem precisava saber que existia na sua cabeça. Sonho, de uma grande maioria das vezes, são simplesmente movimentos da nossa vida inconsciente, organizando a nossa mente das coisas que se passaram no dia. Entretanto, você não é só um corpo, você não é só uma mente, você é um espírito. E o seu espírito percebe coisas do mundo espiritual, enquanto o seu corpo está ali quase que hibernando, né? Reduzido ao mínimo possível na sua respiração, nos seus batimentos, para manter o corpo ali funcionando, mas o seu corpo está em estado de repouso. A sua mente está ali reorganizando uma porção de coisa. O nosso espírito capta coisas que acontecem ao nosso redor, e é por isso que às vezes existem elementos espirituais misturados no meio do nosso sonho. E também não foi esse o caso de Jacó. O caso de Jacó foi um caso ainda mais específico, quando o próprio Deus se revela a nós em sonhos. Quando o próprio Deus manda anjos, por exemplo, aparecerem para os seus filhos em sonhos. Isso acontece, meus irmãos, fartamente na história da Bíblia. E pode até ser que já tenha acontecido com algum de vocês. E como é que a gente sabe se foi sonho ou se não foi? A gente sabe. Quando Deus fala, meus irmãos, costuma ser algo tão forte, e principalmente os efeitos disso, você vai saber. Então é uma das muitas formas que Deus tem de falar conosco, é através desse tipo de revelação. E Jacó teve isso, deitado com a cabeça no seu travesseiro de pedra. Eis que ele vê uma escada subindo da terra para o céu. E o que ele vê acontecendo ali é um intenso tráfego de anjos, anjos subindo e descendo nesse lugar, em todas as direções. E meus irmãos, o que isso significa? Nós aprendemos recentemente, numa mensagem aqui que eu preguei, se não me engano, não me lembro agora o capítulo do livro de Daniel, acho que foi Daniel 10, onde a gente fala a respeito do que acontece nos bastidores de uma oração. E quando a gente ora, que saem decretos do trono de Deus, e a partir desses decretos há um movimento no mundo espiritual, e anjos começam a movimentar porque alguém orou,
E demônios começam a se movimentar, porque os anjos estão se movimentando, porque alguém orou. E quando uma oração realmente chega ao trono de Deus, há todo um reboliço no mundo espiritual. Jacó vê uma escadaria e anjos subindo e descendo do céu. E ele ouve ali uma palavra forte, vinda de Deus, sobre o seu destino, sobre quem ele era, sobre as promessas que Deus tinha sobre a vida dele, sobre o que Deus iria fazer com todo mundo a partir da vida dele, porque não era exatamente sobre ele, era sobre o que Deus estava por fazer. E aí Jacó chega à seguinte conclusão: esse lugar aqui é a casa de Deus, e aqui é a porta do céu. Irmãos, o entendimento que eu tenho ao ler uma passagem como essa, comparando com muitas outras passagens da Bíblia, é que Jacó teve um contato com um portal nesse caso que o próprio Senhor abriu, e ele pôde ter um vislumbre do que há do outro lado, da presença de Deus. Ao dizer que ele estava ali diante da porta do céu, e ver anjos se movimentando, entrando e saindo, eu me lembro de uma série de outras passagens, de pessoas que viram coisas semelhantes, como Daniel, Isaías, Ezequiel, os próprios discípulos de Jesus, Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração, ao ver ali Jesus sendo transformado, a glória de Deus enchendo o local, e gente que estava no céu aparecer diante deles, céu e terra se encontrando, como a gente cantou aqui, né? Eu lembro de Apocalipse capítulo 4, que João vê uma porta aberta no céu, e Jesus falando para ele: suba para cá. E ele começa a ver coisas extraordinárias, irmãos. Jacó teve um contato com um portal para uma outra realidade. E Jacó ouviu a voz do Senhor. Algumas coisas acontecem com a gente quando a gente tem um verdadeiro encontro com Deus. A primeira coisa que acontece com Jacó, meus irmãos, é que ele fica cheio de temor, ele estremece, ele fica apavorado. E cada uma dessas histórias que eu contei para vocês, a reação desses homens, né, que viram um portal sendo aberto e tiveram uma grande experiência com Deus, foi de se tornar apavorado mesmo, ficar cheio de temor. Esse detalhezinho pequeno, meus irmãos, é importantíssimo para a gente. Quem tem um encontro com Deus fica cheio de temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio de tudo, meus irmãos. O nosso relacionamento com Ele não é baseado no temor, é baseado no amor, mas o temor, ele é o princípio, ele é o começo. E quando eu percebo, meus irmãos, um grupo grande de religiosos do nosso tempo se movendo como quem não tem o temor do Senhor, o que eu acredito sobre essas vidas é que essas pessoas não têm tido o encontro com Deus que dizem ter experimentado. E quando eu vejo um crente, até mesmo aqui da nossa igreja, que diz caminhar com o Senhor, e ter uma vida próxima do Senhor, e ter tempo de oração, e isso e aquilo, mas vive completamente sem temor do Senhor, você pode saber, ele não viu o portal que outros viram. Ele não teve um encontro com Deus que outros tiveram. E meus irmãos, depois que ele tem esse encontro com o Senhor, há ali um reposicionamento da sua vida. Há uma mudança, porque ele se apavora com aquilo que ele viu, e ele entende que a vida dele não pode ser mais daquela mesma maneira. E ele faz ali uma ponderação, tipo, ele coloca um si no meio da frase dele, aliás, no início, né? Meio que pensando, será que esse sonho foi verdade mesmo? Deus aparece para ele num sonho e diz que vai cuidar dele, que vai protegê-lo, que vai fazer uma porção de coisas. E ele vira e fala assim, se o Senhor me guardar, me proteger, ou seja, se tudo isso que ele está falando for de verdade, então a partir de agora a minha vida vai ser assim, 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 e esse Deus vai ser o meu Deus. Preguei recentemente sobre Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E aqui é o momento em que ele vai se tornar o Deus de Jacó, que antes era o Deus de Abraão, era Deus de Isaque. Mas no momento que esse homem tem uma experiência tremenda com o Senhor, Deus vai deixar de ser simplesmente o Deus do pai dele, da mãe dele, sei lá, do seu avô, para ser o Deus dele. Quem aqui é filho de crente, dá um glória a Deus.
Você tem uma grande herança espiritual se os seus pais foram de fato homens e mulheres de Deus. Mas isso não quer dizer que esse Deus já seja o seu. Existe um momento na vida da gente em que a gente se posiciona de verdade e decide, e escolhe a partir de hoje, esse Deus vai ser o meu Deus. E isso aconteceu com esse homem. Primeiro, ele ficou cheio de temor. Segundo, ele reposicionou a sua vida. E uma terceira coisa que eu vejo no meio disso tudo é que ele respondeu com a adoração. E esse é um dos pontos que eu queria chegar com vocês. Uma pessoa que foi impactada pela presença do Senhor, ela responde em adoração. E como é que a gente vê essa adoração? Ele pega aquela pedra e ele constrói um altar. Ele levanta como uma coluna, pega um pouco de óleo e faz uma expressão cultural de adoração do seu tempo, que é uma oferta de libação. Ele unge aquela pedra. E logo depois, na sua vida de comprometimento com o Senhor, ele vira no finalzinho, ele diz o seguinte: e se de fato tudo isso é real, não foi meramente um sonho da minha cabeça, né? Eu vou entregar o dízimo de tudo aquilo que eu recebi. Você conhece a história de Jacó, percebe que a partir daí ele começa a prosperar espantosamente. E meus irmãos, existem duas coisas que eu queria destacar brevemente com vocês a respeito desse voto do dízimo que ele faz com o Senhor. O primeiro, meus irmãos, desse voto é que ele não coloca uma situação invertida como muitas vezes nós colocamos. Ele diz, à medida que eu receber, se o Senhor me guardar, se o Senhor me fizer tudo isso, me der pão, etc. Ou seja, o Senhor me abençoa, o que eu faço? Eu vou entregar o dízimo de todas as coisas. O que as igrejas muitas vezes estão pregando hoje é: entregue o seu dízimo para você ser abençoado. E o que o Jacó está dizendo aqui para Deus é: eu sendo abençoado, eu vou entregar. E quantas vezes a gente já ensinou isso aqui para a igreja, não é? A gente não entrega para ser abençoado, a gente entrega porque a gente já foi. E para e pensa quantas coisas Deus tem feito de maravilhoso nas nossas vidas. A graça dele nos conduzindo, nos guardando, nos protegendo. Igualzinho acontece daí para frente na história de Jacó. É a história minha, é a história sua. A gente não vai ofertar para a gente ter. Não é um sacrifício que eu faço para fazer uma troca com Deus. Eu faço isso porque Ele me abençoa. Há uma grande diferença, meus irmãos. E aqui a gente tem um outro ponto importante, que é: dízimo é adoração. Algumas vezes eu já disse aqui para a igreja que às vezes a gente está muito acostumado a lidar com adoração com música. E a gente pensa que adoração é só música. Mas quando a gente olha para vários grandes exemplos de adoração na Bíblia, a gente vê em vários e vários momentos que é oferta, é dízimo, é algo de material, é uma entrega que é feita ao Senhor. E Satanás tem enchido a cabeça de muita gente com relação à palavra do dízimo, dizendo: não, porque o dízimo é com relação a uma lei que existia no Antigo Testamento e que as pessoas tinham que... Conversa fiada, para que você não viva a experiência de adoração completa. Aqui não tinha lei ainda não, meus irmãos, é Jacó, a lei é só a partir de Moisés. Abraão já tinha entregado o dízimo lá atrás. Eu acho curioso a parte que Abraão faz isso, porque ele entrega para Melquisedeque, que o Novo Testamento vai dizer que representa o próprio Cristo. Melquisedeque aparece e serve a ceia, pão e vinho, e Abraão entrega o dízimo. E agora Jacó vai lá e toma essa atitude. Quem mandou ele fazer isso? Você viu Deus cobrando dízimo na fala dele? Quando ele vê a escada e ouve a voz de Deus, Deus tocou no assunto de dízimo? Lógico que não. Isso partiu de quem? Partiu dele. Ele quis, é adoração. Adoração nunca é algo obrigado. A gente ensina sobre adoração. Eu falo para vocês como é maravilhoso adorar o Senhor, mas eu não posso ir aí: ei, adora a igreja. Eu já fiz isso, muitos e muitos anos atrás, pegava o microfone, começava a tocar, a igreja não queria adorar, eu começava a brigar com o povo. Vocês precisam adorar, que adoração é essa? Que... Não tem como, meus irmãos, eu prefiro eu mesmo adorar, atrair a presença de Deus e deixa a coisa acontecer, deixa o fogo queimar, né?
você não tem como pressionar alguém a adorar. Você pode pressionar uma pessoa a entregar dinheiro. E tem gente especialista em fazer isso. Tem gente especialista em pressionar a pessoa. Minha avó foi numa igreja uma vez, né? E o pregador falava assim, quem tiver aqui, acho que era 100 cruzeiro na época, 100 cruzeiro e não entregar, vai vomitar um sapo. Eu achava engraçado que não era nem vomitar que o cara falava, era vomitar um sapo, né? Debaixo da ameaça. E tinha gente que ia lá e dava. Irmãos, se eu tivesse lá, se eu tivesse o dinheiro ainda não dava, só para ver se ia acontecer, né? Tivesse celular ainda para filmar, nossa, que fenômeno. Mas gente simples, manipulável, acabava sendo pressionada a entregar dinheiro, nunca pressionada a adorar, porque a adoração é algo que vem de dentro, que vem do coração, é a expressão de culto. Você que não vive essa realidade na sua vida, presta atenção, dízimo é adoração. E tendo dito isso, avancemos para o conceito de adoração de uma maneira mais ampla. Irmãos, o que nós temos aqui é alguém que teve uma grande experiência com Deus, alguém que foi tocado pelo Senhor, alguém que vivenciou uma experiência de um portal do céu aberto sobre ele, ouvindo a própria voz de Deus. Como ele responde a isso? Com adoração, um temor que gera mudança e gera adoração ao Senhor. E quando você olha várias e várias histórias da Bíblia, aliás, quando você olha todas as histórias da Bíblia, que envolvem algum tipo de adoração, você pode ter certeza, existe alguém que viveu algo forte com o Senhor. O Cântico de Moisés, tinham acabado de ver o mar se abrir, e o povo passar, e o faraó e os seus cavaleiros morrerem afogados, e Miriam, né? Algumas igrejas gostam muito da figura de Miriam com o pandeiro tocando e tal. Veio exatamente desse mesmo contexto, viu algo grandioso acontecer, e como é que retorna? Com adoração ao Senhor. Aí você olha, por exemplo, o Cântico de Ana, acabou de ter um milagre acontecendo na sua família. O Cântico de Maria, da mesma maneira, uma experiência tremenda com o Senhor, experiências que Davi teve, e tantas histórias maravilhosas de adoração que a Bíblia nos apresenta, que é simplesmente alguém viveu algo poderoso com o Senhor. E como que ele devolve isso? Com adoração. Então para pensar comigo, alguém que teve um vislumbre, simplesmente um sonho, que ele ainda coloca um si na frente para saber se é verdade, é capaz de devolver ao Senhor adoração. O que dizer daqueles que o contemplam dia e noite, noite e dia? O que provoca adoração em nós, meus irmãos, é o próprio Deus. Adoração não é algo que é imposto a nós, adoração é algo que é despertado em nós. Eu gosto sempre daquela figura, e já falei para a igreja algumas vezes lá de Isaías 6, quando Isaías está no templo e um portal é aberto sobre ele, e ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, e chega a tremer o limiar do templo, a casa, né, a área interna ali do templo se enche de fumaça, e uma das coisas que ele vê, meus irmãos, que me chama muito a atenção, são os serafins voando por cima do trono. Irmãos, quem vê de baixo uma vez na vida, já fica maluco, adorando ao Senhor. Imagina aqueles que estão ali, sobrevoando, vendo dia e noite, noite e dia. Você sabe o que esses seres fazem, esses serafins fazem? Eles gritam uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Vou gritar não, senão vou ficar sem voz. Fiz um grito sussurrado aqui. Clamavam uns para os outros, clamor é grito. Aí eu olho assim, eu sempre falo isso, né? Esses anjos pentecostal, dando uns gritos, né? No meio do culto, que negócio é esse? É exatamente isso que acontece. Por isso que tem aquela canção, o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? Eles estão vendo o próprio Senhor. Quando a gente vai, por exemplo, para um outro texto que eu falei para vocês no início, de Apocalipse 4, que o Senhor abre um portal para João e fala assim,
entra para cá, sobe para cá. O que ele está vendo ali acontecendo, vamos ler. Abra aí a sua Bíblia em Apocalipse 4. Eu acho importante a gente ter um contato direto com o texto, porque essas coisas mexem com a gente. Não dá para apresentar um culto morno ao Senhor, meus irmãos, quando a gente contempla Ele, quando a gente está em contato direto com a presença. Apocalipse capítulo 4, a partir do verso 1, lemos assim: depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para cá, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como de mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, vamos falar junto: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, aos 24 anciãos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram existir e foram criadas. Aleluia. Irmãos, ele sobe e o que ele vê ali é uma coisa impossível de se desenhar. Porque a gente vê as pessoas ilustrando o céu, desenhando o anjo, é aquele tipo de arte, um homenzinho europeu com 2 asinhas atrás e coisas desse tipo. As criaturas viventes do céu que a gente vê em Ezequiel, e provavelmente são essas mesmas aqui em Apocalipse, é uma coisa muito louca, porque é algo que está no mundo espiritual e não pode ser traduzido plenamente pelos nossos sentidos humanos. Audição, olfato, paladar, as coisas que a gente usa para ler a nossa realidade, não pode ser usadas para algo que está muito além disso. Além do mais, o próprio Senhor, como descrever? Ele fala que está sentado no trono, mas ele fala uma porção de coisa que não dá para você esboçar, botar num lápis. Vozes, relâmpagos, trovões saindo de lá. Simplesmente as coisas mais fortes em termos de som que ele conhecia na sua cultura, ele está jogando, porque ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele está falando ao mesmo tempo para todas as pessoas da terra que ele quer falar. E quem sabe, meus irmãos, até para a gente do passado, do presente e do futuro, já que ele está fora do tempo. Ele é aquele que está acima disso tudo. O que era, o que é e o que há de vir. Eu olho para esses seres viventes, eu vejo muita coisa, né, quando a gente vai estudar a escatologia e pega a literatura apocalíptica, e muita gente disse muita coisa ao longo da história da igreja, mas o fato é que a gente olha para esse texto, é tudo muito estranho. Um deles parece um leão. Aí você começa a descrição de um leão, está cheio de olhos por fora e por dentro. Não é um leão, é uma mosca, é o quê? Tem todo um simbolismo, uma tradução de algo que está muito além.
sendo mostrado para alguém que vai ter que escrever tudo isso e botar num papel, para a gente depois ficar pegando a mensagem depois. Algumas dessas coisas o próprio texto vai explicando, né? Vai dizendo o que representa. Outras, meus irmãos, é só para quem é profeta malucão, que vai ser chamado para entrar numa porta e ver essas coisas. Eu conheço alguns que vivem essas viagens, não é? Eu acredito nisso para a era da igreja, para o tempo que nós estamos vivendo. Mas o fato, meus irmãos, é que existem 4 seres viventes ao redor do trono. E 24 presbíteros ao redor. As nossas Bíblias traduzem como ancião, mas a palavra é presbítero, que diz, além de ancião, aquele que preside. Eles são governantes, eles têm coroas. E o que acontece ali é que esses 4 seres viventes estão dizendo santo, santo, santo. E eles não estão dizendo só isso. Perceba um detalhe no texto. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando santo, santo, santo é o Senhor Deus o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ou seja, teve mais coisa. Além dessas falas, tem glória, honra e ações de graça. Tem momentos que esses 4 seres viventes começam a agradecer ao Senhor, vão além da simples declaração que a gente leu ali. O tempo todo, meus irmãos, eles estão adorando ao Senhor dia e noite, e isso é uma referência, obviamente, para João, né? A maneira dele entender a passagem de tempo, sem parar, incessantemente. Irmãos, se a gente botar vocês para falar, começa a dar glória aí, vai dando glória, daqui a pouco você cansa. Mas aqueles que estão olhando diretamente, que estão diante do trono, de onde estão saindo vozes, relâmpagos, trovões, eles não conseguem fazer outra coisa, meus irmãos. Eles estão ali o tempo todo rendendo adoração ao Senhor, porque eles estão tendo uma experiência plena, direta com Ele. E aí o que acontece? Todas as vezes, o texto diz, todas as vezes que esses 4 seres viventes fazem isso, o que acontece com os 24 anciãos? Começa um ciclo de adoração, tudo de novo. Eles se rendem, eles não aguentam. Eles se prostram diante do Senhor. Eles tiram as suas coroas, o símbolo da sua autoridade, e eles rendem aquele que é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Adoração não é imposto, meus irmãos. Uma pessoa que não tem contato com a presença de Deus, olha para uma coisa dessa e pensa, nossa, o céu deve ser uma coisa mó chata. O povo fica lá tocando o tempo todo. Eu vi um pagodeiro famoso há tempos atrás falando algo assim, né? Nossa, o céu deve ser chato, uns anjinhos lá com a harpa na mão, tocando e não sei o quê. Quem nunca encontrou a presença de Deus não tem noção do que é isso. Pastor Elismar disse uma frase aqui, falando a respeito de avivamento, não tem como você botar o dedo na tomada e você ficar assim, amém, glória a Deus, comportado. Você vira igual esses anjos pentecostais mesmo, gritando igual uns malucos, se jogando por terra, tirando coroa da cabeça, dizendo dia e noite, noite e dia. Sabe aquelas músicas de adoração que ficam na repetição e a gente, se pudesse, cantava era o dia inteiro? Ah, essa música está tão boa que nem devia acabar, porque não é a música, é sobre para quem nós estamos cantando, de tão forte que é isso. Quando nós nos apresentamos na presença de Deus, adoração é despertada em nós, mas presta atenção. Quando nós adoramos ao Senhor, nós atraímos a presença de Deus. Então há um ciclo aqui. Você começa a adorar ao Senhor, você adora ao Senhor, você vai atraindo a presença dEle. Uma vez que a presença dEle veio sobre você, o que acontece com você? Você se torna um adorador ainda mais intenso. É um ciclo que quem quebra isso é a gente mesmo. É a gente mesmo que resolve, hoje eu não vou adorar não, hoje eu vou assistir esse negócio aqui. Hoje eu não vou adorar não, eu vou... Mas você saiu de um culto aleluiado, era para você dar continuidade para isso. Deixa eu falar uma coisa para você muito importante. Eu creio, meus irmãos, de coração, que todo culto verdadeiro ao Senhor é um portal aberto. Assim como a gente vê na Bíblia vários portais sendo abertos.
Se alguns de vocês com visão espiritual, né? Aliás, isso acontece de vez em quando. Alguns irmãos com visão espiritual, em um momento ou outro, compartilham coisas que veem nesse lugar. Irmãos, o Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, existe um grupo que está buscando o Senhor de verdade. E o Senhor está buscando esses que estão buscando Ele de verdade. Esse encontro acontece num culto. O Senhor busca aqueles que estão buscando a Ele. Um portal é aberto, meus irmãos. Eu creio sim que tem anjos subindo e descendo nesse lugar. Eu creio sim que quando uma igreja se reúne e começa a orar, como nós fizemos várias vezes no decorrer desse culto, vocês pararam para perceber quantas vezes nós paramos para orar, o que acontece? Sai decreto do trono do Senhor, vozes, relâmpagos, trovões saem de lá, porque essa igreja orou. E aí anjos começam a se movimentar por causa disso. Há um portal aqui. A Bíblia fala que os anjos, os pequeninos, veem a face do Senhor. São anjos tão especiais que Ele destaca. Eles têm uma diferença para os outros. Eles veem a face do Senhor continuamente. Vocês viram quantos pequeninos estavam aqui à frente? Nós estávamos orando por eles. Todos reunidos e a gente consagrando eles ao Senhor e liberando bênçãos sobre a vida deles. Cada bênção que a gente libera, o Senhor Deus está dando comando para anjos se movimentarem e agirem na vida dessas crianças. Irmãos, isso é tremendo. Eu creio que toda vez que a gente se reúne, sim, portais são abertos. E quando você busca a presença do Senhor, Ele vem. E quando Ele vem, isso desperta em você verdadeira adoração. Lembra que vem junto com isso o temor. Não tem como. Temor. Reposicionamento de vida. Decisão. E uma inevitável adoração ao Senhor. Porque Ele veio. Meu desafio para você é que você continue esse ciclo na sua vida. E quando você perceber que a sua temperatura espiritual está se adequando ao ambiente, a esse mundo, você está começando a se tornar morno e está perdendo a sua identidade espiritual, volte a buscar e busque, até realmente sentir a presença dEle. Algumas vezes eu fiz aqui nessa igreja, meus irmãos, a seguinte tarefa, antes da gente começar a adorar ao Senhor. Eu falei assim, vamos todos nos colocar de joelhos. Você só vai levantar daí quando o seu coração queimar de verdade. E aí começa um levantar, começa outro levantar, começa outro levantar. Meus irmãos, Ele quer se manifestar a nós. Ele quer que você sinta a presença. É a gente muitas vezes que está com a nossa cabeça lá não sei aonde. Dando um tanto de desculpa, arrumando um monte de crítica, um monte de questionamento vazio, preocupado lá com a morte da bezerra, sem focar naquilo que importa. E aí, devagarzinho a igreja ia se colocando de pé, ficava uns 3, 4 de joelho. E eu dou um valor muito grande a isso, sabe? Porque eles não se levantaram só porque todo mundo se levantou. Entenderam a proposta? Não, só vou levantar quando eu sentir meu coração queimando. Eu só vou sair daqui depois que o anjo me tocar. E aí o que acontece? O último irmão se coloca de pé e o fogo já está descendo no nosso meio, meus irmãos. E quem entrar por aquela porta já vai entrar queimando, sapateando no meio da glória. Eu quero desafiar você nesse momento a desfrutar desse portal aberto sobre nós. A desfrutar das coisas que Deus está falando sobre a sua vida, a se atemorizar com isso, a reposicionar a sua vida e adorar a Ele. Vamos colocar de pé nesse momento? Eu quero convidar você nesse momento a parar, a pensar, a refletir. Pensar um pouquinho no que Deus fez na sua trajetória até esse momento. Eu quero que você se lembre quem é Deus para você. Eu
quero que você se lembre dos livramentos que Deus te deu. Eu quero que você se lembre do cuidado dele com você. E eu quero convidar você a se atemorizar nesse momento, porque ele está nesse lugar. Esse lugar não é outro senão a casa de Deus. Eu não estou falando de templos construídos por mãos humanas, eu estou falando da comunhão dos santos, da igreja do Senhor reunida, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estou no meio deles. Há um portal, uma porta aberta no céu, porque nós estamos aqui buscando a Ele. Achegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós. É para temer mesmo. É para temer, é para se comprometer com Ele. É para se render e é para adorar ao Senhor. Feche os seus olhos, comece a se lembrar e reaja à presença dEle. Adore a Ele. Levante a sua voz e comece a falar para Ele. Glória, honra, ações de graça. Agradeça a Ele por aquilo que Ele já fez e o que Ele já fez na sua vida. O seu corpo estaria debaixo de 7 palmos de terra. Alguns aqui a realidade é exatamente essa. O Senhor poupou você, o Senhor sustentou você, o Senhor trouxe você até esse lugar, e o Senhor está se manifestando a você. Sua presença é real, aqui neste lugar. Sua presença é real, aqui neste lugar. Aleluia! Sua presença é real, aqui neste lugar. Sua presença é real, aqui neste lugar. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a Ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a Ti. Se renda!
Sua presença é real. Aqui neste lugar, 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 então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a Ti, amado da minha alma, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a Ti. Aleluia! Totalmente a Ti, totalmente a Ti, totalmente a Ti. Junto com os querubins cantamos, junto com os querubins cantamos, junto com os querubins cantamos. Santo é o Senhor, junto com os serafins cantamos, junto com os serafins cantamos, junto com os serafins cantamos. Santo é o Senhor, e eles gritavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da Tua glória. Junto com todos os filhos cantamos, junto com toda a igreja cantamos, com aqueles que estão no céu cantamos diante do trono.
Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Deus disse para Jacó o que ia fazer na vida dele. E Jacó, atemorizado, posicionou a sua vida e disse que a partir daquele momento, aquele Deus seria o seu Deus. Talvez a gente tenha gente aqui nessa noite que precisa dizer isso. A partir de hoje, esse Deus vai ser o meu Deus, o Deus da minha vida. Jacó reposicionou a sua vida, tomou decisões, tomou postura. Ele deixou para trás uma vida de moleque na presença de Deus. Ele deixou para trás uma vida de trambiques. E a partir de agora, ele ia se tornando cada vez mais um adorador verdadeiro do Senhor. Eu quero desafiar você que precisa se reposicionar. Jacó estava num lugar que o texto diz que é uma cidade. Mas naquele sonho era ele, Deus. Não importa quantas pessoas estão ao seu redor, agora é você e Deus. Eu quero convidar você a reposicionar a sua vida. Um nível de entrega, em que a vontade dele é maior do que a sua vontade. A voz dele é mais importante que a sua. Assim como Jacó acertou a sua vida naquele momento e se reposicionou, faça isso. Eu não vou chamar você para vir aqui à frente nesse momento, mas não saia desse lugar sem se reposicionar. Talvez você precise largar um emprego maldito. Talvez você precise romper com um relacionamento que te afasta da presença de Deus. Talvez você precise voltar a adorar ao Senhor com seus dízimos, com as suas ofertas. Talvez você precise de um comprometimento maior com a sua família, de um cuidado maior com a sua casa. O que o Senhor te chama para fazer nesse momento? O que está faltando na sua vida ainda se acertar? Pai, nós queremos ser adoradores integrais, meu Deus. Não meramente cantores. Não pessoas movidas por sensações num culto. Mas pessoas cheias do teu temor. Pessoas que quando cantam Santo, 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 os portais se abrem e os anjos cantam juntos. Porque são filhos. Porque de fato estão diante do trono. Santo é o Senhor. A igreja pode se assentar nesse momento.